O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, falou dessas questões todas. A gente vai acompanhar um trechinho agora para também trazer elementos para o nosso debate. Vamos ver. Nos últimos 200 anos, desde a criação do Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional enfrentou uma série de desafios que puseram à prova não apenas a sua permanência, mas também a sobrevivência da própria democracia brasileira. O Legislativo foi atacado, fechado ou dissolvido em diversas ocasiões, em tempos de governantes autoritários e refratários às liberdades individuais e mesmo à noção pura e simples de democracia. Diante desses desafios históricos e contemporâneos, mais do que nunca se faz necessário o fortalecimento da autonomia parlamentar. Proteger os mandatos parlamentares é proteger as liberdades. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Proteger a tão necessária liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de agressão. Vamos seguir o show com mais uma fala do Pacheco, porque ele também traz um outro aspecto interessante nessa questão. Vamos ver. Estaremos atentos à reformulação do sistema eleitoral, codificando de uma maneira definitiva preceitos e princípios que norteiam a justiça eleitoral brasileira. E avaliaremos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, sempre junto à sociedade sem intransigência, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. Vamos com mais 30 segundinhos de Rodrigo Pacheco. Agora ele fala de decisões monocráticas no Supremo. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, considerando as especificidades e a dedicação exclusiva inerentes à atividade desempenhada pelos membros do Poder Judiciário. Quero passar aqui para a mesa para discutir os principais pontos que o Pacheco falou aqui. Quem começa, passar para o Bosco. Mais ou menos o que a gente estava dizendo aqui, né? Acho que quando ele coloca essa parte do STF aí, é para acalmar a turma lá, da extrema-direita, que está assanhada, que está irritada, etc. Embora eu acho que a ideia de reformar o STF, de produzir a reforma do STF, é majoritária no Congresso, não há a menor dúvida disso. Mas, volto a dizer, é preciso que ela tenha uma motivação realmente política, descontaminada. A outra coisa que ele fala ali é da reforma do sistema eleitoral, do mandato de 5 anos, sem reeleição, né? Então, talvez, você mexendo nessas coisas todas, você possa chegar também ao sistema de governo. Não sei de que forma, né? O Danilo conhece isso mais do que eu. Mas, assim, seria saudável se essas coisas ficassem mais colocadas, porque eu pessoalmente sou parlamentarista também, estou convencido completamente disso, não é? Mas eu acho que é preciso que isso... por isso que eu desde logo entendi essa coisa do Semplênio Lima com muita clareza do que estava sendo feito. Uhum. Mas, de fato, não precisa ser por uma estrada vicinal, sabe? Você pode... Ainda que você precisasse começar dessa forma, mas você tem que ir trazendo isso para dentro de um viés que dê mais clareza a isso. E eu acho que passa muito por esclarecer à população o que é sistema de governo e como funciona. Porque a maioria das pessoas não tem a menor noção disso. Realmente não tem. Se você perguntar na esquina ali, o cara não sabe. Às vezes, mesmo em ambientes mais preparados, mais instruídos. As pessoas não sabem falar sobre essa questão do sistema parlamentar, não é? Então, acho que é preciso, talvez, o Congresso tem meios de fazer isso, né? De fazer não uma campanha pelo parlamentarismo, mas uma coisa em termos de sistema de governo, né? O próprio sistema político tem que produzir isso, porque senão fica essa zona meio cinzenta aí.
Mas o que o Lira falou ali Pacheco agora. o Pacheco, Sim. são coisas mais fortes do que, eu acho, mais concretas do que o Lira disse, que ele está apresentando projetos ali. Vamos fazer isso, 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 isso e isso. O Lira não, o Lira foi no tom político, olha, vamos cumprir os compromissos, essa casa aqui não subestimem, né, que foi um recado para o governo, né? Então eu acho que o do Pacheco foi mais substancial nesse sentido. Eu queria te perguntar um pouco desses recados do Pacheco aqui no caso, porque são temas profundos também, que você falava da sensação das pessoas, e será que as pessoas estão querendo discutir mandatos de 5 anos? Já cansou essa questão de reeleição ou não? Como que é isso também para as pessoas? Ele fala do Supremo Tribunal Federal, limitar decisões monocráticas, é um outro ponto muito sério, né? É muito mais objetivo do que o Lira, é isso, né? É propositivo no sentido de ter propostas claras ali. Não há movimentação desse tipo, quando ela é uma movimentação grande, como aconteceu no caso do Pacheco, sem informação. De novo, voltamos lá para o começo da nossa conversa. O Pacheco não acordou ontem e decidiu falar essas coisas. Ele fala porque é um anseio do parlamento, de parte do parlamento, perigosamente, inclusive, da extrema-direita, e discutimos os motivos pelos quais essas coisas estão postas. Muitas vezes são propostas boas no momento errado, pelos motivos errados, propostas pelas pessoas erradas, para que, no fim, aconteça o pior. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso também. Talvez agora haja uma distensão política que a gente possa voltar a debater essas coisas de modo saudável. Não era o caso pouco tempo atrás. Quem queria a reforma do STF com muita veemência na rua, com frequência, eram pessoas que pediam enforcamento de ministros do STF na praça pública. E essas vozes, numa democracia, não podem ser ouvidas. Esse tipo de voz não pode ter... Democracia comporta tudo, menos quem quer destruí-la. Exatamente. Né? Você não pode alimentar um vírus que destrói o próprio organismo que você está pretendendo manter vivo. Agora, há um anseio de parte da população também para que alguma coisa seja feita. Isso é uma coisa que a gente não consegue ler muito bem ainda. Os partidos, eles fazem pesquisa com muita frequência, com muito mais frequência do que a gente tem acesso aos dados de pesquisa. A gente vê pesquisa sendo publicada uma semana sim, outra não, um mês sim, outro não, uma revista contrata, um jornal manda fazer e tal, mas os partidos fazem pesquisa com muita frequência, contratam institutos de pesquisa com muita frequência. E aí toda a dúvida que a população eventualmente possa ter sobre a confiabilidade dos institutos de pesquisa, ou se eles são manipulados ou não são, as pesquisas quando são da porta para dentro, ninguém tem interesse em manipular nada. O partido faz a pesquisa porque ele quer saber o que está acontecendo e vai medindo o pulso da população. Então é claro que o parlamento sabe, é claro que o Pacheco sabe que há um desejo de uma parte grande da população de que algo seja feito. Essa necessidade de mudança, ela é cíclica no Brasil também. O deputado falava das nossas crises cíclicas e com as crises cíclicas nós temos uma esperança renovada na população de um desejo de mudança. A população não tem as respostas necessariamente, porque se a gente falar no povo é uma coisa muito heterogênea, você não vai ter uma resposta única. As pessoas eventualmente querem mudar tudo o que está aí. Na Argentina agora nós vimos que se vaiam todos, né? Nós vimos em outros países do mundo. Como eu falei antes, eu vivi na Itália durante os anos Berlusconi, o Berlusconi também era um desejo de mudança. O Berlusconi é um político que aparece depois da Operação Mãos Limpas. E ele era um ar de frescor na Itália depois. E os partidos italianos depois da Operação Mãos Limpas, todos são dissolvidos, eles mudam inclusive o nome. Os grandes partidos, a Democracia Cristiana, que era o grande partido italiano do pós-guerra, ela acaba. Os grandes partidos italianos acabam, eles mudam de nome, mudam de líderes, novos líderes aparecem, o Berlusconi surge como um outsider, porque é cíclico também o desejo da população de renovação. Às vezes de um modo um pouco mais, digamos assim, revolucionário, a esquerda e a direita, porque há uma direita revolucionária também, ao seu modo. Às vezes do modo, se o país está um pouco mais tranquilo, de um modo um pouco mais paulatino e tranquilo, mas há esse desejo. E o parlamento e os partidos, eles são muito hábeis em ler essa voz das ruas. Principalmente fazendo institutos de pesquisa, fazendo social search, monitoramento de internet. Hoje é muito mais avançado do que a gente tinha 20 anos atrás. Os partidos já sabem usar isso muito mais. Há ferramentas muito mais objetivas para você ver se um acontecimento dessa manhã, às 6 horas da tarde, você já tem plena certeza se aquilo bateu bem ou bateu mal. Se você acelera o carro ou se você freia o carro. Se você dobra a posta ou se você se recolhe. Se você volta a falar naquilo ou não. E os parlamentares são muito suscetíveis a isso também, até porque precisam responder à voz do povo.
O deputado acabou de falar, as redes sociais elas são importantes nisso, elas exercem pressão. É uma espécie de praça pública digital que a gente vê ali também. Então é claro que o tom do Pacheco é mais tranquilo, é mais suave, não é tão intimidatório, não pareceu, tanto é que as manchetes ontem em relação à chantagem, a palavra chantagem foi usada com o Lira, não foi usada com o Pacheco. Mas o Pacheco está trazendo ali um anseio de parte da população. Por motivos justos ou injustos, se é o momento ou se não é o momento, isso é uma coisa que a leitura política vai levar a gente também a debater isso mais a sério ou não. Como eu falei, uma reforma do judiciário, há pouco tempo atrás, era pedida por pessoas que decidiam contratar gente para matar o Alexandre de Moraes. Então, assim, é por isso que nós vamos reformar o judiciário? Então, pera lá, só um pouquinho, espera. Talvez a gente tenha que ter uma discussão mais madura em relação a isso. Se a gente está chegando num ponto em que a gente consegue ter uma calmaria no país e rediscutir isso, veja, não há problema numa democracia vocês rediscutir se tem reeleição ou não. Tem países que têm reeleição, tem países que não têm. Tem países que tradicionalmente têm reeleição, como nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, se o presidente se reelege, você vê que o presidente americano nunca mais volta para a vida pública. Ele vai dar palestra, ele vira consultor, mas ele não volta e vira senador depois que ele não pode mais virar presidente. Então há também as regras escritas e as não escritas. Porque nesse caso não é escrita. Não é escrita, mas é uma regra respeitada. Você não vê os presidentes voltarem. O Obama querer ser presidente de novo. Não, você não viu o Clinton, você não viu nenhum deles fazer isso. Então... Mas eles ganham uma espécie de missão depois, né? Isso é importante. Isso, exatamente. Eles têm uma função na vida social das pessoas, né? Uma função pública. Então, assim, todos esses debates são muito válidos. A grande questão é por que eles estão sendo feitos, o que levanta uma cortina de dúvida em relação ao que a gente estava discutindo antes aqui também, e de novo, por parte de boa parte da população que nós vimos na rede social o dia inteiro falando sobre isso. Está se discutindo, eventualmente, uma discussão justa, como o deputado traz, da gente fazer uma correlação de forças, um reequilíbrio de forças, dar mais peso para o parlamento no ano eleitoral. Então muita gente fala, é porque querem verba para comprar a eleição de municípios, porque já estão de olho na eleição de 23. Então veja, o ambiente da discussão, ele contamina ou purifica a discussão em si. Você pode ter a melhor das intenções. Agora, se você chegar no meio de um bar que está todo mundo gritando e você chegar lá e falar, vamos debater o parlamentarismo, eu acredito que você não será ouvido. Então, deputado, o ambiente ele é importante também. Então, por isso que a minha grande dúvida é, como eu perguntei para o deputado, se a gente está num momento de distensionamento, porque ontem o Lira, pelo menos... O discurso do Lira já era esperado pelo governo. E não é um discurso novo, inclusive. Agora, assim, na praça pública, ele joga gasolina no fogo de novo. As pessoas vão para a internet, vai para o Twitter, ele reclama, ele Lira chantagista e aquela coisa toda. Então, se a gente está rumando para um distensionamento para ter uma discussão adulta, ou se a gente vai tocando a coisa como a coisa está sendo tocada. E isso, no geral, não é bom para o país. Nós vimos no governo Dilma, o governo parou. A Dilma era ruim de política. O Eduardo Cunha também não é que queria fazer muita coisa ali, mais preocupado com os seus problemas, se salvar no Conselho de Ética. O PT não deu o voto que ele precisava. A Dilma também não queria negociar com ninguém. Tinha lá os seus problemas de conversa mesmo. Isso é sabido da Dilma e o país parou. Interpessoais, esse sim. Interpessoais. Esse é um problema interpessoal. Então, acho que ainda é um momento que a gente não consegue ver com clareza. Talvez daqui a 4, 5, 6 meses a gente vai entender melhor para que lado essa coisa vai caminhar.